Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos com o último pré-jogo da primeira fase da Libertadores para o Santos. Pode ser o último só da primeira fase, isso significaria um milagre, o Santos classificado para as oitavas. Pode ser o último da Libertadores, mas antecipando o primeiro da Sul-Americana. Se o Santos for terceiro, vai para as oitavas da Sula. Ou pode ser o último de competição internacional esse ano e a gente bate na madeira para que não seja. Santos e Barcelona, na verdade, Barcelona contra Santos, 9 horas, quarta-feira. Estou lançando esse vídeo com antecedência para vocês estudarem e irem preparados para esse jogo. Transmissão Fox Sports, ou claro, jamais vou julgá-los se caçarem um link na internet. Não posso julgar, inclusive, como tenho aula no mesmo horário, farei o mesmo, não é mesmo? Sim, vamos começar então esse vídeo antes de escalações, Barcelona e tudo mais, por entender onde o Santos pode terminar nas posições do grupo. O Santos pode terminar em segundo e se classificar. Não dá mais para ser líder, o Barcelona já está classificado e não é alcançado por Santos e The Strongest de nenhuma maneira. Perdão. O Santos pode ser segundo e se classificar. Qual é o único jeito para que isso aconteça? O Santos precisa vencer fora de casa, precisa vencer em Guayaquil, que não tem altitude, e torcer para o Boca não vencer o The Strongest. Se o Santos vence e lá termina ou empate ou vitória do The Strongest, o Santos está nas oitavas. É a única maneira. Um empate garante o Santos na Sula. Por quê? Com um empate, o Santos ou ficaria atrás do The Strongest se o The Strongest vence lá, ou o Santos ficaria atrás do Boca se Boca e The Strongest empatam, ou o Santos ficaria atrás do Boca em caso de vitória do Boca. Mas, em qualquer uma dessas situações, um dos times ficaria atrás do Santos. Um empate em Guayaquil coloca o Santos na Sula, certo? Beleza. Se perder, pode ir para a Sula ou pode perder a vaga em qualquer competição. Quais são as situações? Se perder e o Boca vence, o Santos está na Sula. Beleza. Se perder e for empate ou vitória do The Strongest, o Santos está fora de tudo. O Santos só não pode perder e o The Strongest arranjar qualquer coisa na Argentina. É só isso, Santos. É só não perder. Por favor, eu sei que ultimamente eu pedi demais, mas é só isso que a gente implora neste momento. Dito isso, o grupo C e as chances de posição do Santos ao final da rodada, lembrando que Boca e The Strongest na Bombonera é no mesmo horário, quarta, 9 horas, vamos analisar as situações. Como o Santos vive uma confusão eterna, vamos começar pelo Santos, depois eu falo um pouco do Barcelona. Os relacionados para o jogo são estes, segundo a Gazeta Esportiva. João John Vladimir no gol. Pará, Madison, Sandro e Felipe Jonathan viajam como laterais. Na zaga, Kaique, Luan Pérez, Luiz Felipe e Robson. Meio-campistas, Balieiro, Pirani, Ivonei, Lucas Lourenço, Kevin Maltos e Anderson Ceará. Atacantes, Lucas Braga, Caio Jorge, Marcos Leonardo, Copete, Ângelo e Alanzinho. São três nomes claramente ausentes aí. Os mais óbvios de Jean Mota e de Alisson, suspensos. O Jean Mota pelo terceiro amarelo, o Alisson porque sabe Deus como conseguiu arranjar uma expulsão após o fim da derrota para o The Strongest. É de doer, mas enfim. E o terceiro nome é o de Marinho. Vamos começar pelo Marinho então. O Marinho não viajou, mesmo estando supostamente, clinicamente 100%. Eu vou puxar um caso muito famoso na NBA. Vocês sabem que eu gosto de dar exemplo de NBA para tentar explicar a situação. Eu não vou opinar sobre o jogador quer jogar, não quer jogar, tá chateado, tá bravo, se importa com o Santos, não se importa. Isso é subjetivo, isso não tem nada a ver comigo. Agora, clinicamente, há um caso muito famoso na NBA do Kawhi Leonard, que joga hoje no Clippers. Ele, quando estava no San Antonio Spurs, a comissão médica do Spurs falava que ele estava inteiro para jogar. O Leonard sentia que não, era um problema no quadril. E os médicos pagos por ele também diziam que não, que eles não estavam 100%. Não me importa, de verdade, se os médicos do Santos dizem 40% a 100% que ele tem treinado. O jogador, para ir para campo, precisa se sentir 100% ou mais próximo disso. Se o Marinho não está se sentindo, eu não sei, ninguém falou publicamente sobre isso, eu entendo a opção. Acho que o Marinho se sacrificou indo para campo treinar para tentar jogar contra o São Bento. Acho que a lesão sentida contra o Palmeiras vem de todo esse acúmulo. O Santos não teve pré-temporada, o Santos foi até uma final de Libertadores, o Santos jogou até a última rodada do Brasileiro, penúltimo, enfim, lutando por vaga na Libertadores. O Santos forçou muito os jogadores. Alguém ia estourar, estourou o Marinho. Era um risco, eu não acho que é corpo mole, eu não acho que é de propósito,
Eu acho que ele está cansado, exausto, como já indicava no final da temporada passada, apanhou na final da Libertadores a rodo, o corpo se entregou. Estar treinando 100%, a gente não sabe, mas enfim, tá treinando não quer dizer que está pronto para o jogo. Vale a pena ele se sacrificar por um jogo em que a classificação do Santos é quase impossível? Vai de cada um. Eu não vou fazer esse juízo de valor. Eu só quero que o pessoal diminua o ritmo das críticas e a gente precisa falar do problema. Acho que tem coisa mais interessante para se falar, apesar do mundo, né, hoje ser feito de basicamente falar mal, de crítica, da coisa do momento, a coisa mais importante da história está acontecendo agora. Geralmente não é. A gente precisa sempre de tempo para entender todos os lados e todas as situações que estão causando tal problema. Se o Marinho não vai jogar, a nossa realidade é essa. O que eu posso fazer de análise? Analisar o restante do time sem Marinho. Notícia na Gazeta Esportiva diz o seguinte, para completar essa informação. A notícia de que o Marinho alegou falta de confiança para atuar pegou de surpresa a comissão técnica do Santos, já que ele treinou normalmente nos últimos dias e inclusive disputou um coletivo pelas reservas contra o Sub-23 fazendo de tudo. E que a opção por continuar ausente é só dele. Fernando Diniz conversou com o Marinho e espera pelo retorno diante do Bahia sábado na estreia do Brasileiro. É isso, se ele joga sábado acaba o problema, não estava bem agora, que esteja bem depois, é a nossa realidade de momento. Eu não quero causar polêmica, eu não quero causar briga, eu não quero opinar e tomarem como uma apuração, não apurei nada disso, não tenho interesse em apurar, vamos esperar, aguardar. Não vamos supor nada, mas quem embora não quer ficar aqui, não vou supor absolutamente nada. E peço a quem me segue, quem confia em mim, que faça o mesmo, tá certo? Vamos esperar sempre apurações. Sem Marinho e sem Alisson e sem Giamota, o Santos tem mudanças. No ataque não, no meio tem mudanças, no ataque pode ter mudanças. Vamos com a apuração da Gazeta Esportiva, que Diniz testou Maddison de titular. Eu não acho uma boa opção, até aí o problema é todo meu. De repente ele entra e joga bem. Eu acho que o Maddison é um jogador que não tem posição fixa, não é tão bom no ataque para ser ponta e não é tão bom na defesa para ser lateral. É um problema, é um jogador que não tem uma posição característica e não é bom em nenhuma das outras em volta o suficiente, para que ele seja incapaz, péssimo, não isso, mas não é bom o suficiente para se transformar num jogador dessa posição. Acho que essa opção de treinar o Maddison tem a ver com, a má fase do Pará, você tentar jogar com dois caras ali para tentar proteger de alguma maneira, dois, uma falta de confiança no Ângelo. Eu iria pelo um caminho contrário, eu escalaria o Ângelo de qualquer jeito, ao lado de Lucas Braga e de Caio Jorge. Eu não sou técnico, eu entendo a opção de cada um. Algumas a gente discute, essa eu até entendo pela falta de experiência do Ângelo, um jogador, claro, inexperiente, 16 anos, mas o Santos depende de um milagre tão absurdo que eu colocaria o Ângelo para pegar mais cancha, diria assim, mais experiência em jogos internacionais, na busca que seja pela Sul-Americana. Eu começaria com o Ângelo. O Musetti não está cravando na Gazeta que vai haver essa mudança, pelo menos no momento que eu estou gravando, mas a gente precisa ter na cabeça que ela está sendo estudada. Eu iria com o Ângelo de qualquer maneira. No meio campo são duas mudanças. Uma é muito fácil, Pirani é titular, claro, sai o Alisson, entra o Balieiro, não tem outro volante ali, no primeiro volante, para jogar no lugar do Balieiro. Aí a dúvida vai na relação do Giamota. Bom, aparentemente, segundo a apuração da Gazeta, treinou o Ivonei, um cara que mal tem jogado, nem entrava em campo, jogou muito mal contra a Ponte quando foi titular, até entrou em campo lá na Bolívia, mas não fez absolutamente nada. Mas também as opções. Quais são as outras opções? No meio, são poucas. Tem Lucas Lourenço, não consegue se firmar. O Maltos, dois mais defensivos, Maltos e Balieiro, sendo que o Santos precisa ganhar para sonhar com algo? Acho difícil. Anderson Ceará mal jogou, tem 10 minutos, entrou num outro jogo aí que eu nem lembro qual foi, vai ser titular no jogo desse? Acho muito difícil. Então a tendência é que jogue o Ivonei mesmo. Não é o ideal, se fosse o ideal o Ivonei já seria titular há um bom tempo, não o Giamota, mas é o que tem pra hoje, eu entendo. Eu prefiro realmente que tenha um cara mais passador como o Ivonei, um cara mais de armação como o Pirani, pra tentar essa vitória. O Santos precisa tentar a vitória, então de fato, como o Musetti está falando, eu iria com essa escalação. João Paulo, Pará, Kaique, Luan Pérez, Felipe Jonathan, Balieiro, Ivonei, Pirani, Ângelo, Lucas Braga e Caio Jorge. Eu iria com o Ângelo, não com o Maddison. Questão de gosto pessoal e análise pessoal. Bom, mas do outro lado tem um time também que já está classificado. Isso significa que eles vão poupar jogadores? Não. Inclusive eles meteram 4-0 sobre o Olmedo no Campeonato Equatoriano no final de semana, poupando jogadores no Equatoriano, pensando no Santos. Leiam na tribuna que a apuração é de que eles talvez poupem alguns. Eles já não terão o Pinhatares, volante, e o
Pineda, lateral esquerdo, que jogaram na Vila Belmiro, na vitória deles por 2-0, porque estão suspensos, tomaram o terceiro amarelo contra o Boca. Até aí, substituições normais, trocam 2. Um ou outro pode ser poupado, mas mesmo assim eles jogam em casa e vão querer essa liderança, né? Se eles perdem o jogo e o Boca vence, eles perdem a liderança para tentar fugir, na teoria, de times mais fortes. Claro, nem todo mundo que se classificar em segundo vai ser mais fraco que os primeiros. Nem todo primeiro é um super time. Mas você tenta classificar em primeiro para jogar a partida de volta em casa, para tentar cair num sorteio contra uma zebra de segundo colocado e tal. Acho que a tendência é que o Barcelona jogue para vencer, como jogou melhor que o Boca na Bombonera. Eu assisti ao jogo e apesar de muita gente falar jogo de comadre, segurar o 0-0, o Boca teve uma grande chance que o Lisandro Lopes, se não me engano, perdeu, mas o Barcelona criou muito mais. O Damian Dias, meia, perdeu boas chances, uma inclusive que ele driblou o goleiro e chutou torto. Acho que o Barcelona, na minha visão, jogou melhor e jogou para vencer na Bombonera. Poderia, a bola não entrou, o goleiro do Boca inclusive fez boas defesas, ao menos 2. Acontece, o Barcelona hoje é mais time que o Santos. Isso impede o Santos de vencer? De maneira alguma, é claro que não. Mas o Barcelona, se for com os titulares, é favorito. O Santos precisa de um empate. Isso quer dizer, talvez, que o Santos pudesse escalar um meio-campo mais defensivo, com o Maltos e o Balheiro? Acho que não. Acho que o Santos precisa focar na primeira tentativa, que é vencer o jogo e se classificar, caso o Boca tropece. Vai que, se as coisas lá do outro lado, por exemplo, o Boca já abrir vantagem, enfim, o Santos não vai ter muito o que fazer. Se o The Strongest estiver perdendo, não tem muita diferença. Agora, se o The Strongest estiver vencendo e o Santos estiver passando um sufoco com empate, o Barcelona pressionando, aí talvez você pense em defender um pouco mais. Não sou muito a favor disso, vocês sabem, mas a gente estuda possibilidades. Acho que é isso. Falei do Santos, falei do caso do Marinho, falei dos desfalques, possível formação. A situação do Grupo C. Espero não ter esquecido nada. Espero que qualquer coisa os senhores me perguntem também, tá certo? Por enquanto é isso, a gente volta a qualquer momento com o Marcos Guilherme, com qualquer outra notícia que surja, ou se não, com o pós-jogo, com pelo menos uma continuidade em um torneio internacional. Torçamos para isso, um beijo